E aí, oitavo ano, tudo bem? Bom, vamos dar continuidade aí ao nosso continente americano e aos aspectos, as características de cada parte desse continente. Bom, na aula passada a gente estava na América do Norte e agora a gente chega na América Central. Bom, na América Central a gente começa a falar sobre os aspectos naturais. Primeiro, relembrando o que é a América Central, né? Essa parte aqui do continente, formado por essa porção de terra e a parte de ilhas, que a gente vai ver melhor isso depois. Bom, a América Central. O relevo da América Central representa as maiores altitudes na região oeste, próximo ao Oceano Pacífico, já a leste é composta por altitudes bastante moderadas e planícies costeiras. Como a gente viu, no geral, todo o continente americano do lado oeste tende a ser maior do que o lado leste. Ou seja, as questões de altitude, ou seja, o tamanho do relevo. A parte insular encontramos diversas ilhas formadas por fenômenos vulcânicos, onde hoje existem alguns em plena atividade. O solo da América Central é intensamente aproveitado para a agricultura regional, especialmente no cultivo de frutas tropicais e o café para o mercado externo. Devido a essas atividades vulcânicas que acontecem até hoje nessa parte do continente, esse solo é considerado um solo bastante fértil, tá? E consequentemente muito bom para a agricultura. A hidrografia. Bom, a gente já sabe o que é hidrografia, né? Então, os rios. Maior extensão é o San Juan, que interliga o lago da Nicarágua ao Oceano Atlântico. Então, perceba que são rios bastante extensos, né? Bem diferente desses rios que a gente está acostumado aqui no Rio de Janeiro. São rios mais que se assemelham aos rios da região norte do Brasil. Da América Central tem o famoso Canal do Panamá, né? Uma obra de engenharia considerada uma das maiores obras da engenharia do mundo. O que é esse Canal do Panamá? É uma grande obra de engenharia que possibilita a passagem de navios entre o Oceano Atlântico e Pacífico. Os Estados Unidos incentivaram a emancipação do Panamá e assumiram a construção do canal entre 1903 e 1914. O Canal do Panamá ficou sob domínio dos Estados Unidos até 99, quando o controle foi entregue aos panamenhos. Bom, primeiro a gente tem que relembrar, né, nesse mapinha aqui, vamos lá em cima no mapa da América, do continente americano. O Panamá, ele está mais ou menos aqui, tá? Aqui é o Panamá. E aí você tem Oceano Atlântico de um lado e Oceano Pacífico do outro, tá? Então, esse canal é uma obra extremamente importante porque você consegue cruzar os lados do território panamenho, né? Que tem tanto o Oceano Atlântico de um lado quanto o Oceano Pacífico do outro. Vamos ver melhor aqui no mapa. Bom, quando a gente pega, deixa eu botar o mapa do Panamá. Quando a gente pega o mapa do Panamá, esse mapa aqui é melhor, então percebam que a gente tem, o Panamá está bem aqui no meio, né? Costa Rica, Colômbia, Oceano Pacífico desse lado, Oceano Atlântico desse lado. Então essa obra do Canal do Panamá é extremamente importante porque ela vai cortar, né, o Panamá no meio para que esses navios consigam fazer a travessia de um lado para o outro. E se aí se a gente coloca mais imagens do Canal do Panamá, a gente consegue entender um pouco melhor, ó, a entrada e saída. Tá vendo? Nesse mapa aqui, ó, a gente consegue ver o cruzamento que o Canal do Panamá faz, ó. Oceano Atlântico aqui, Oceano Pacífico aqui. Então ele atravessa parte do Panamá para poder sair de um lado e ir para o outro.
Por que que isso é importante? Porque quando a gente pega o mapa do continente americano, a gente consegue ver melhor que alguns países são banhados só pelo Oceano Pacífico, como é o caso do Peru, como é o caso da Argentina, né? Então, o Panamá, que está mais ou menos aqui, ele é extremamente importante porque ele vai fazer contato com esses países que só são banhados pelo Oceano Pacífico, mas também vai fazer contato com esses países que só são banhados pelo Oceano Atlântico, como é o caso do Brasil, da Guiana, do Suriname, e por aí vai. Então, por isso que esse canal do Panamá é extremamente importante, tá? Bom, indo para o clima e a vegetação, a América Central está completamente numa zona intertropical da Terra e a variação da temperatura fica por conta da altitude. Assim, quanto maior a altitude, mais frio vai ser. A vegetação é formada por florestas tropicais com grande exuberância, porém sofreu alteração durante seu tempo de ocupação. A América Central tem uma vegetação semelhante um pouco ao do Brasil, tá? Porque é um clima intertropical, um clima quente, com grande índice de chuvas. A gente tem resquícios da Amazônia próxima à América Central, tá? Então percebam que as florestas são bastante densas. O que que são florestas densas? Florestas com bastante folhas. Já a civilização, a gente viu isso lá no nosso comecinho da aula, do primeiro bimestre, quando a gente ainda estava em sala de aula, a gente tem que lembrar que a América Central tem povos antigos, povos nativos muito importantes, que são os maias, né? Os maias desenvolveram aí a matemática, a astronomia, foi uma civilização muito importante. Aquele filme 2012, né? Ele vem do calendário maia, né? Porque era uma civilização que desenvolvia muito, trabalhava muito com a astronomia, com a astrologia, e eles desenvolveram um calendário e pararam de fazer esse calendário em 2012. Então muita gente acreditava que em 2012 o mundo iria acabar. Existe esse filme chamado 2012. Procurem na internet depois. Inclusive é um filme muito bom. Eu acho que muitos de vocês não devem conhecer, porque em 2012 vocês eram bebê ainda. Bom, agora indo para a América do Sul, a gente tem o nosso pedacinho do continente americano, né? O Brasil ele está na América do Sul, por isso, né? Essa importância em relação à questão de ser um país quente, de ser um país tropical. Por quê? O Brasil ele passa bem na linha do Equador. Não está no meio da linha do Equador, mas parte do território brasileiro passa na linha do Equador, que é a região mais quente do mundo, né? Então, países que são localizados na linha do Equador são países bastante quentes. Por isso que, por exemplo, aqui é a linha do Equador, essa linha aqui. Quem está aqui? Amazonas, é, Roraima, Rondônia, Amapá, Macapá. Então, todos esses estados são estados bastante quentes. Já está chegando bem próximo ao Nordeste, que está aqui. Então, por isso que o Nordeste é muito quente. Por isso que todo mundo fala, no Nordeste é verão o ano inteiro, né? Porque são regiões do território brasileiro próximo à linha do Equador. Então, são regiões bastante quentes. Bom, quais seriam as características dessa parte do continente em relação aos aspectos naturais? O continente sul-americano apresenta elevações na parte oeste do continente, entre os choques das placas de Nazca e a placa sul-americana, que se formou a Cordilheira dos Andes. Esta é a região que possui grande número de instabilidades sísmicas, vulcões e terremotos. Seguindo a leste, encontramos a planície do Chaco, fazendo parte do Pantanal Mato Grossense. E ao leste, ao leste, próximo ao Oceano Atlântico, encontramos a Serra do Mar, a Serra do Espinhaço, a Chapada da Diamantina, montanhas antigas que sofreram um longo processo de erosão com as altitudes baixas, inferiores à Cordilheira dos Andes. Bom, aqui a gente tem na legenda
mostrando o tamanho da altitude dos relevos, ou seja, o tamanho do relevo e a profundidade. Então, como a gente viu, ó, Rosa dos Ventos aqui está em inglês, mas esse é de leste e o O de oeste. Então, esse lado aqui é o lado leste, esse lado oeste. Se a gente reparar no lado oeste, assim como todo o continente americano, é onde estão as maiores altitudes. Então, aqui, altitudes com quase 3.000 metros de altura, ou algumas vezes passando, que é a questão da Cordilheira dos Andes, né? Quando a gente vai para o Chile, quando a gente vai para o Peru, Bolívia, todos esses países são banhados pela Cordilheira dos Andes. Banhados não, né? Possuem a presença da Cordilheira dos Andes. É que se eu falar banhado, vocês podem entender como se fosse um mar. E a Cordilheira dos Andes nada mais é do que um conjunto de montanhas. Então, essa parte do continente americano, né, é a parte do continente que vai ter a presença de vulcões, de terremotos, de montanhas, essa parte aqui da América do Sul. O Brasil, que está do outro lado, se a gente perceber, as nossas altitudes são muito baixas. Então, o Brasil não tem montanha, a gente não tem a presença de neve nas montanhas, a gente não tem a presença de terremotos, de abalos sísmicos, de vulcões. Ah, professor, mas o Nova Iguaçu tem um vulcão. Sim, tem um vulcão, mas é considerado um vulcão extinto. Você pode pesquisar com o morador mais antigo de Nova Iguaçu, lá da formação de Nova Iguaçu. Ele nunca vai falar que o vulcão de Nova Iguaçu entrou em erupção, porque é um vulcão antigo. Extinto, perdão. É um vulcão muito antigo, lá do período da Pangeia, quando o mundo estava se separando, e calhou de nessa separação o a marca, né, do território do vulcão, aquela marca que ele faz, vir para Nova Iguaçu. E aí ficou essa marca desse vulcão, mas esse vulcão nunca entrou em erupção, tá bom? Bom, na próxima aula a gente continua mais sobre a América do Sul, tá? Vai ter exercícios para vocês copiarem e responderem. E é isso. Qualquer dúvida é só perguntar.